Ok, pessoal, vida que segue e batendo papo com o Carlos Martins, que é gestor público. Então, a gente está falando, falando do Brasil, do momento atual que a gente está vivendo. Eu abri perguntando, falei com ele sobre as fake news, que na rede social pode tudo. Ele acabou falando da maior fake news que já aconteceu, foi em 1989, quando houve o verdadeiro golpe militar, né? Quando tiraram a família imperial, expulsaram, inclusive, a família imperial do Brasil. Isso é uma vergonha e eu gosto desse papo, porque eu conheço história, gosto disso. Mas preciso trazer agora para o momento atual que a gente está vivendo, né? Para o momento que a gente está vivendo, esse momento eleitoral. Como é que você está vendo esse momento do Brasil? O Brasil está num momento bom, né? Eu vejo assim, o Brasil, fazendo uma análise geopolítica do Brasil. O Brasil está figurando num cenário internacional como um dos grandes, como eu vou dizer assim, uma das grandes surpresas. Quando na história, eu digo para você aí, que tem a minha idade aí, que tem 50 anos, eu estou com 52, que nunca falou assim, pô, a inflação dos Estados Unidos é 1%, o Brasil é 10%, 15%. Hoje, a inflação americana, eu vi ontem essa informação, está em 9,1%, o Brasil 7,1%. Quando que a gente iria imaginar que o Brasil estaria numa situação muito melhor do que os Estados Unidos? Os Estados Unidos está na maior crise dos últimos 40 anos. O Brasil ele está fazendo dever de casa. Eu digo o Brasil, pessoal, falar bem claro assim, porque são servidores públicos que elaboram as políticas públicas. A gente acha às vezes que é o governo, mas não. A maioria das políticas são feitas por servidores públicos. A gente está fazendo dever de casa, está investindo na nossa malha ferroviária, ou seja, logística. Logística foi um dos grandes vilões do Brasil, porque o nosso custo operacional ele é muito alto. E o trem, né, ele é barato, ele mata menos, porque dificilmente tem um acidente ferroviário, e a gente está aí, contratou 20 mil quilômetros de malha ferroviária. Então, isso é uma coisa boa. A gente está investindo em tecnologia, empresas privadas, não é governo, não. Empresas privadas. A gente já está saindo aí a primeira fábrica de bateria de nióbio. Diante dessa crise mundial de Taiwan, que muita gente não sabe, né, Taiwan aí ele detém 92% de todos os chips de alto desempenho são fabricados em Taiwan. É isso que a China quer. É isso que a China quer. E ela não pode interferir. Vocês acham, Taiwan é do tamanho do Rio de Janeiro. Vocês acham que se a China pudesse, elas não teriam invadido lá, tomado conta, arrasado com tudo? Mas ela não faz, é o que a gente chama de cortina de silício, né? Tem uma empresa, TSMC. Essa empresa ela tem um monopólio de fabricação de chips de alto desempenho para avião de caça militar, o iPhone 13, chips para inteligência artificial. Só essa empresa no mundo fabrica. E é uma empresa taiwanesa. E hoje o Brasil tem uma possibilidade, Hélio, de investir em alta tecnologia, no caso, fabricação de semicondutores, né, muito grande. A gente tem tudo para isso, Hélio. A gente tem tudo. E a grande sacada é os chips, ao invés de utilizar o silício, utilizar o grafeno. O grafeno, ele já tem baterias de grafeno feitas na China já, e a nossa bateria de nióbio, que está sendo feita com a Volkswagen e a Toshiba, ela pode ser, a bateria de automóvel, ela pode ser carregada em 6 minutos. Tu imagina só, tu chega no posto. Maior reserva de nióbio do mundo é o Brasil. O que acontece, Hélio? Existem 2 minas no mundo de nióbio. O Brasil, são mais de 300 minas no mundo inteiro. E minas que com alta produção são 2 que pertencem ao grupo do Banco Itaú. Só que só o Brasil tem tecnologia, que está fechada a 7 chaves, para explorar e, como é que eu vou dizer assim, e transformar o nióbio. Ninguém mais tem. Esse é o grande detalhe. Ninguém mais no mundo tem essa tecnologia. E é fechada a 7 chaves. Eu não lembro o nome da empresa aí que pertence ao grupo Itaú.
É do Banco Itaú. Isso, do Banco Itaú. A gente hoje começou a baixar o preço da carne, do leite, do arroz, do feijão, está tudo já diminuindo. A gente já está tendo uma deflação? Já, segundo mês consecutivo de deflação. O que é a deflação, pessoal? Ao invés de a gente ter uma inflação, os preços subindo, a gente teve um inverso. Os preços estão reduzindo. Isso é bom até um determinado momento, que a deflação, tu está sempre na deflação, é uma coisa ruim. É uma coisa... Imagina só, tu começar... O preço dos produtos, eles começarem a cair. Vai atingir o que? A mão de obra. Então, é uma faca de dois gumes. Precisa haver um equilíbrio como é que assim, nesse processo de deflação. E a gente está tendo isso. A gente está vendo no mundo inteiro com inflação. Tu quer ver um exemplo? Hoje, o Brasil é a 10ª economia do mundo. Entramos agora esse ano, a 10ª economia. Então, primeiro, Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, depois a Índia, vem Reino Unido, a Inglaterra, vem depois o Reino Unido, vem a França, o Canadá, a Itália e o Brasil. Aí eu estou fazendo uma projeção, Hélio, para daqui a 5 anos o Brasil está entre as 5 maiores economias do mundo. A gente vai se tornar uma superpotência, anota isso que eu estou falando. Se for feito o dever de casa, se a gente seguir nessa onda de investimento em infraestrutura, tecnologia, agronegócio, semicondutores pode gerar mais renda do que o agronegócio brasileiro. Porque a gente está tendo uma crise aí, falta de chips. A gente teve problema até de abastecimento de veículos, porque não tinha chip. Isso traz o PIB lá para cima. Lá para cima. Porque o dinheiro circula, exatamente, vai circular dentro do país. A gente já está encostando na Itália. Aí eu vou falar assim de 3 países. Itália, que estão na nossa frente, né? É a Itália, depois vem o Canadá e a França. A Itália está passando por uma crise gravíssima. Lá em Milão, que é a capital da moda, né? Está tendo a fila do pão. Já ouviu falar na fila do pão? A gente já fala, está na fila do pão. A fila do pão na Itália, vocês procurem até na internet isso que eu estou falando. A fila do pão só está aumentando. São pessoas que não têm o que comer e aí o governo está dando alimento. A Itália está assim, tá arrasada. A França está no mesmo jeito. A favelização da França é gigantesca. Você não tem noção. A periferia ali fugiu Paris. A periferia de Paris ela é composta por favelas, né? Principalmente por pessoas imigrantes daquela religião mas lá. É a mesma situação nossa no Brasil. Não, mas é muito pior. Mas é pior porque lá é um país menor. Porque tem muitas células terroristas, tem muito estupro. Sim. Tem estupro, tem assaltos, porque é a cultura daquele povo, que eu não vou falar o nome aqui, porque senão o vídeo na internet vai ter né, aquele povo que tem aquela religião, que foram não pessoas, né, que vieram, são migrantes, né, eles têm na cultura deles o estupro. A mulher né, não vale nada para eles. E mesmo eles indo para outros países, segue ele mantém a sua cultura. Segue a cultura. Ele não respeita a cultura dos outros países. Então a gente tem uma possibilidade. A gente já está encostando na Itália. Eu acredito que até o final do ano a gente passa a Itália a 9ª economia. O Canadá é pouquinha coisa. A diferença é mínima para o Canadá. E aí um pouquinho mais é a França, mas a França também está numa crise muito grande. Eu abri o programa ontem falando sobre o Produto Interno Bruto, que é o PIB, que alcançou 1,9 aí, para que ninguém esperava isso agora. Eu abri o programa falando sobre isso e dei como exemplo Teresópolis, que ontem 678 vagas de empregos no Cine. Quer dizer, hoje só fica desempregado quem quer em Teresópolis. Tem 678 vagas de emprego aí. É só ir no Cine procurar. Então, isso mostra o que está acontecendo com o Brasil. O desempenho do país. E o nosso agronegócio está bombando. A gente está comprando, a gente está conseguindo recuperar a nossa economia através do agronegócio, que sem o agronegócio o Brasil não é nada. Nós alimentamos aí, segundo o governo, eles falam mais de 1 bilhão de pessoas. O mundo tem 8 bilhões.
em torno de 8 bilhões. Eu acredito que 1,5 bilhão de pessoas são alimentadas pelo Brasil. Milho e... Milho, soja. Milho, soja, o arroz também, a gente produz e exporta muito arroz. Carne bovina, carne suína, carne de frangos. Algodão. A gente exporta café. A gente é uma potência muito grande, mas a gente precisa mudar isso. A gente não vender o commodities, mas a gente vender, por exemplo, ao invés de vender a soja, vender o óleo de soja. A gente começar a transformar o produto aqui, que ganha o valor agregado. Você vai ganhar mais. Em vez de você vender a soja para o cara produzir, você já vende o produto pronto. Essa é uma das coisas que eu defendo para Teresópolis, é o quê? A gente tem uma agricultura forte, mas a gente quase não entrega produtos processados. A gente poderia ter uma cooperativa que processaria, né, a produção, parte da produção, não toda é impossível, para a gente ter um valor agregado maior, gera mais empregos, gera mais renda para o município. Então, eu vejo hoje o Brasil como um grande expoente. Tu quer ver uma outra coisa, Hélio, que vai bombar no Brasil? E a gente assim, isso vai ajudar muito o crescimento da indústria nacional, é o chamado nitrogênio verde. Que é o quê? Um nitrogênio, a gente precisa tirar o hidrogênio de alguma coisa, no caso da água, e fazer por um processo de hidrólise a gente transforma em nitrogênio. E precisa de energia, muita energia. E a gente tem ali no mar, ali principalmente do Nordeste, a gente tem muito vento e tem muita água. Então a gente pode transformar esse vento através da energia eólica e também a maremotriz, transformar, fazer hidrólise e vender nitrogênio, não só para exportar, mas também para abastecer a indústria nacional. Nitrogênio é o ar que você pode engarrafar. Exatamente. E aí o que vai por terra lá, isso a Toyota já está investindo, porque vai contra o nosso Elon Musk, né, que é o carro elétrico, só o que acontece? Sai muito mais barato tu transformar um carro em nitrogênio, porque vai ser a combustão, tu não precisa mudar o sistema do motor, não precisa de baterias, e isso é muito mais barato do que um carro elétrico. Eu, quando viajava de moto, viajei 65 mil quilômetros pelo Brasil, né? Várias vezes, naturalmente. Eu só usava nitrogênio no pneu da minha moto, porque o nitrogênio ele não aquece. E eu, pelo Nordeste, eu pegava muito calor. Como o pneu estava com nitrogênio, ele não aquece, ou seja, evita furar. E eu nunca furei um pneu de moto. Eu falei errado, né? Não é nitrogênio, é hidrogênio. Hidrogênio, falei errado. Eu estou falando do nitrogênio, que tinha no posto de gasolina para ti. Agora eu nem tenho visto mais. Abastecia não, colocava nitrogênio no pneu do carro. E o Brasil pode, com hidrogênio transformar até em combustível. Através da hidrólise. Então, a gente tem uma possibilidade muito grande de crescer, Hélio. E a gente tem hoje, no Brasil, um agronegócio, né, e também forte, e agricultura familiar também. E nós temos espaço para expandir a nossa agricultura, porque a gente utiliza apenas 8% do território nacional. Né? Hoje, o Brasil é modelo em preservação ambiental. 30% do nosso território é composto por reservas. 30%, Hélio. Então, a gente tem matéria-prima, a gente tem mão de obra, a gente tem muito espaço. Enquanto os nossos irmãos argentinos têm uma situação melhor que a nossa brasileira, né, porque eles têm uma população menor, têm muitas terras, eles têm petróleo, lá o terreno são planícies, né, tirando os Andes ali, aquela região que é pequena, né, são planícies, então... Mas só que eles cometeram um erro gravíssimo com a eleição do presidente. Mais uma vez, né? Inflação de 90%, em torno aí da metade da população está em situação de pobreza. Tu anda pelas ruas, né? Eu digo porque eu acompanho alguns viajantes. Eu tenho visto também. Eu acompanho e vejo que nas ruas pessoas morando em barracas. A situação da Argentina é péssima. Carlos, muito obrigado. Chegamos ao final do programa de hoje. O programa foi interrompido durante alguns minutos por falta de energia elétrica em nossos transmissores. Faltou luz e aí a gente ficou fora, né, do ar, mas chegamos ao final do programa. Como eu falei, provavelmente, segunda-feira eu não posso estar aqui na primeira hora.
A segunda hora é com o bispo Carlos Alberto, da Igreja Metodista. Ele vai estar com a gente aqui na segunda hora do programa. Então vai ser legal a nossa segunda hora. Na primeira hora, porque está gravado, na primeira hora, por causa do procedimento que eu vou realizar hoje à tarde, e eu não sei, lá na Sorridentes, com a doutora Gisele, eu não sei se eu vou ter condições de estar aqui segunda-feira. Se não tiver, terça eu estou, ok? Mas a Rafaela está aí, toda a equipe está aí, o boletim está aí, e a segunda hora do nosso programa também vai para o ar. Muito obrigado a todos vocês. Carlos Hélio, Martins. muito obrigado, eu agradeço a todos que estiveram aqui assistindo e deixar um recado aí. Ama essa pátria, o Brasil é o melhor lugar para se viver no mundo. A gente tem que ter amor pela nossa pátria, a gente precisa de pessoas patriotas que cuidem essa terra maravilhosa aqui. E que Deus abençoe as nossas famílias. Que Deus abençoe nossas famílias. Pergunta se eu estou com medo de hoje às 4 horas da tarde. Estou com muito. Tchau, pessoal. Aquele abraço. Bom final de semana.